podcast Academia do Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres. Hoje um episódio promete ser de verão e fresquinho, com coisas que não vou dizer já porque eles não sabem qual é que é o tema, mas começo já por agradecer aos convidados de hoje. Obrigada, João, por estares aqui, Kevin, John. Obrigado. Preparadíssimos? Obrigado, Margarida. Vamos a isso. Preparadíssimos. Este verão está a ser? Está Está a ser. Muito bem, estamos a gravar um bocadinho antes da saída do podcast e, portanto, ainda muito verão há de acontecer. Hoje, como é habitual, trago-vos um tema surpresa. Tcharam! E eu proponho que nós hoje vamos falar sobre coisinhas que irritam em contexto formativo. Coisas que irritam o formador, coisas que irritam às vezes os formandos. Claro que isto não é nenhuma inspiração no Borges, nem no Raminhos, nem no Marco Horácio. Não. Mas efetivamente essa era a questão que trazia. Coisas que vos irritam em contexto formativo. Quem é que tem assim umas coisinhas para partilhar? Aproveitem hoje. Exato. Sempre, nunca com base em realidade. Isto estamos só a falar de ficção. Claro, estamos só a ficcionar. Os nossos formandos são perfeitos. Sim. Formandos a revirar os olhos? Nunca. Ou a fazer scroll também não, isso não. Epá, assim, imaginar. Eu tinha que pensar. Ok. Vou dizer uma ou duas. Por acaso o revirar os olhos não me faz assim tanta confusão. Coisas que me fazem confusão. Sabe que não é bem assim. Não aprecio. Não aprecio. Mas isso aí, lá está. Só que não vem assim, pronto. Este a seguir, quando o pessoal diz fulano tal é que devia estar aqui. Isso aí, pronto, nós acabamos por utilizar como forma de ok, não está, concentra tu, etc. Pronto. Mas aconteceu-me uma ou duas vezes ter formandos específicos que normalmente faz este reparo e a pessoa fica, efetivamente deixa-me concentrar aqui, aproveitar a experiência, etc. Mas aconteceu-me ter um ou dois formandos que num curso de 16 horas, provavelmente em 16 eles disseram o fulano tal é que devia estar aqui. Pronto, depois uma pessoa, eu confesso que sei lá, a 15ª já dizia mas não está, não é? Exato. Estou a brincar, não dizia isso, mas efetivamente acho que é uma das coisas que me irrita é quando o pessoal está muito... Sim. Essa também já me aconteceu, a questão de que fulano tal, e eu fico a pensar, tu estás aqui tão bem, tu. Pois, exato. Só precisava de focar mais, se calhar, agora em ti e menos em quem não está. Uma das coisas que a mim me irrita profundamente é quando estamos a dar formação, não é? A um grupo de pessoas e elas estão propositadamente fazer tudo menos estar ali na formação. E depois, o que me irrita é todo este processo. Nós falamos, que isto nunca se faz aqui nada, nunca se faz formação nenhuma, isto aqui não... E quando é na altura e que nós até estamos ali a dar o melhor e a responder até a perguntas e desejos e anseios que as pessoas têm... Nunca, pois. Sim. E vou já te... Mas isso também nos pode trazer aqui uma reflexão, que dificuldade é que essa pessoa também pode estar a sentir, onde é que estamos a tocar, que precisa de pôr ali aquela máscara, não é? Tem que manter ali aquela armadura, se calhar durante algum tempo, eventualmente, não é? Eu vou-vos dizer, aquilo que... Mexe mesmo aí! E quando acaba o momento da pausa do coffee break e há aquele iluminado ou iluminada que vira-se e diz: vou só buscar um café, vou só à casa de banho, e já está toda a gente praticamente a puxar a cadeira. E eles ainda dizem: vou só buscar não sei o quê, ou vou só fazer mais isto. Eu retiro todas as irritações que partilhei e coloco toda a minha força por trás desta irritação. Não tinha pensado nisso 100%. 100%. É uma cena que dá mesmo... Cria aqui muitas sensações. A mim, não sei se me irrita, mas é uma das coisas que às vezes me faz também aqui algumas cócegas, é aquele cliente, estás a partilhar uma situação qualquer, e aquele formando que diz, mas isso é básico. Mas depois todas as atitudes que ele está a ter com a equipa, não tem nada a ver, não é? Não são nada básicos. Às vezes eu brinco, e se começássemos pelos básicos?
Porque enquanto contexto, às vezes, o básico é a solução, o básico da educação, o básico do respeito, o básico, né? É tudo tão básico que começa por este, se calhar já fazes a diferença, não é? Eu acho que o Kevin abriu uma caixa de Pandora, porque entretanto, já que Lembraste-me falamos de das intervalo, coisas. vamos falar das horas de almoço. Que é ok. Ok. 3 da tarde. Ok, olha, pessoal, normalmente temos uma hora de almoço, vamos fazer o seguinte: para o pessoal poder estar à vontade, poder estar à conversa, vamos fazer 1h30, está bem? E às 2h30 estamos aqui para começar. E pá, às 2h30 estão 4 pessoas na sala, começam a entrar 2, entretanto falta um, tu começas a formação e é aquela pessoa que chega, deste mais de meia hora do que é suposto, a pessoa chega mais 15 minutos depois, entra. E imagina, não vai quietinho para a cadeira, né? Tem Tem necessidade que de fazer show. peço desculpa pelo atraso. E se for preciso ainda toca o telefone, ainda Exato. arranja a cadeira, não É sei o pá, quê. pronto. Aí confesso que efetivamente. E aquelas pessoas que chegam àquela hora, que até chegam a horas, não é? Vêm, espreitam assim na porta, não está ninguém. Olá. Sabe, isso aí já estou. Quando eu consegui isso, até chamava, ia lá fora e dizia: não, é aqui, podem vir. Ou quando dizem, não dá cá ninguém, obrigada. Pá, Não é? exato, Ninguém, exato, transparência. exato. Ok, bom. Vocês já todos foram formandos, em alguma Sim, ação de formação. E como formandos? O que é que irrita os formandos? Olha lá. É pá. Tenho. Então, vamos a isto. Pá. Quantas queres? Exato. Não, imagina, vou começar por fazer um disclaimer. É complicado porque nós temos uma cultura de estar constantemente a tentar perceber como é que podemos melhorar, o que é que posso fazer diferente, como é que podemos crescer, entrar novas dinâmicas, etc. E depois, muitas das vezes, és colocado num contexto formativo, agora já nem tanto, mas houve alturas em que eras colocado, ou eu era colocado, num contexto formativo, onde se calhar os formandos, ou os formadores, aliás, professores, etc., não tinham essa paixão por crescer, né? Pá, e está tudo bem, ninguém tem de ter, mas quando tu tens um curso de 16 horas espalhado ao longo de 4 sessões e te dás feedback no final da primeira sessão a dizer, pá, se calhar, olha, eu gostei, se calhar era mais fixe haver dinâmicas, ok, tudo bem, nas outras 4 horas a seguir, gostei, se calhar era mais fixe, e estás constantemente a dar este feedback de era mais fixe haver dinâmicas, era mais fixe fazer não sei o que, era mais Não fixe fazer acontece o que mais, nada. e nada muda, isso é uma coisa que me irrita. Ok. E irrita-me também, e hoje em dia, pronto, foi uma experiência que eu tive que mudar. Nós tivemos um contexto formativo, nós os dois, onde eu não percebia porque é que o formador não era, e às vezes ainda me irrita, apesar de perceber mais, não era mais assertivo no sentido de conduzir o grupo. E às vezes chateia-me quando há essa flexibilidade mais, que eu percebo, porque depois é sempre possível reenquadrar como o grupo tem de ser responsável, tu como formando podes ser líder também, Pá, mas eu etc. estou ali, quero aproveitar e Pá, estou mas se eu ali. estou ali para aprender a fazer uma mesa destas assim e de repente estamos a falar de como é que se cozinha, carne não sei o quê, pá, tipo, vá lá, gente, vamos lá. Olha, e quando a pessoa que traz esses tópicos que não têm nada a ver é o próprio formador? Exatamente, é Isso a mesmo mim é isso. que me faz às vezes É, um bocadinho de pá, confusão. Eu quando... Desculpa, é o próprio formador que são 2h20, são 2h30 para começar e ele, vou só buscar o cafezinho, venho já. E é o próprio formador a fazer bem, isto. nunca Já me apanhei umas aconteceu. coisas assim. E isso, confesso que... Epá, a mim irrita-me enquanto formando, uma coisa assim muito aí nessa linha, em que eu dedico o meu tempo para ir a uma formação, em que coloco lá a minha pessoa e o meu tempo é precioso, e de repente, porque depois também acontece que há formandos que sabem fazer as coisas muito bem, não é? Que o formador está a dar a transmitir a sua mensagem e de repente há um formando que faz assim uma pergunta ao lado e depois começa a puxar. E depois há aquele tipo de formadores que começam a falar sobre, lá está, cozinhar carne à portuguesa ou à brasileira, blá 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 blá, e eu estou ali. E já me aconteceu, uma vez ou outra, dizer, bem, se calhar entretanto avançávamos, ou uma coisa do género, não é? Sim, com certeza. Mas depois há aquele formando que, pá, aquilo é mais irritável na conversa. Claro. Tipo, ei, não pode ser. Sim. Mas eu lembro perfeitamente, e foi num dos primeiros cursos que fiz de certificação de formadora. Pronto, eu sou aquela formanda que está ali para aprender e gosto das coisas certinhas, é verdade, pronto, é o quê? E depois quando apanhas algumas pessoas do grupo que gostam da parte de convívio demasiado integrada nas horas que são de formação,
eu até procuro ajustar-me. E depois até posso dizer uma coisa, mas depois começa a ser aquela não grata no grupo, porque, é tudo tão pipi, tudo tão certo. Aliás, na nossa altura fiquei como uma formadora pipi porque era tudo muito certinho, porque gostava, não sei do quê. Até por respeito ao formador, eu achava, na altura ainda não era formador, estava a aprender como é que é, mas está ali uma pessoa que está a querer passar estas mensagens, está a querer fazer isto para nós, e nós estamos aqui a divagar, não interessa, quer dizer, isso pode ficar para o intervalo. Mas depois a questão é essa, é o balanço entre alinhar com o grupo, quer ser pertença, porque também não quer, ou não quer ser pertença, mas também não quer estar contra, não é? E então ficas ali naquele meio-meio. Ou então se começas a afirmar muito, começam a dizer mania ou que... E nem sempre é fácil lidar depois com isso, não é? Para mim, eu acho que uma coisa que é super desafiante de gerir emocionalmente é quando... E isto acontece muito particularmente na minha experiência em áreas de formação mais criativas, onde há várias formas de chegar ao mesmo resultado, não é? E o formador está a apresentar a sua visão sobre a coisa, a proposta, pronto. E surge a pergunta, ok, mas e se fizermos por aqui, desta forma? Nós depois fazemos assim, assim, assim e chegamos ao mesmo resultado, é ou não é? Não. Eu é que sei, o meu método é este, eu faço desta forma, vocês vão ter que fazer à minha maneira. E isso também é uma coisa que às vezes, quando o formador é muito... sim, e centrado muito naquilo que é a sua visão e não procura também ouvir e perceber que outras formas é que existem, porque tipo, a partir do momento que aquilo sai um bocadinho da esfera daquilo que é o conhecimento do formador, não. A gente fazemos aqui à minha maneira. E isso às vezes mexe aqui um bocadinho comigo. Que às vezes, em algumas empresas clientes com que nós trabalhamos, aparece de outra forma, já agora, que agora lembrei-me disto, que é aquele colaborador que tem que ser daquela maneira. Porquê? Porque ele fez fez muitas vezes, aquilo resulta, tem que ser assim. E depois tens colaboradores novos que chegam, que trazem até outras perspectivas, e perguntam, ok, então mas se eu fizer desta maneira, em vez de ser assim, puder pôr assim, fica exatamente igual. Mas para mim até é mais fácil, até ganho aqui tempo. Não, mas isto aqui não se faz assim. Porque há 15 anos que se faz assim, daqui a 15 anos vai-se fazer assim e é assim que se vai fazer. Mudança. Embora em relação a isto também haja outra perspectiva engraçada. Eu estou a falar, mas estão a Sim, força. Que é aquele colaborador, agora vou dar aqui também um bocadinho deste lado, que diz, mas isso vai dar o mesmo resultado. Isso é que interessa. Mais ou menos. Porque além de dar o mesmo resultado, também é preciso saber, em termos de tempo, em termos de recursos, em termos de maquinaria, em termos de eletricidade, em termos não sei de outros recursos, se realmente também estamos a gastar igual ou menos. Exato. Porque não é só o que fica igual, é também o processo. E às vezes as pessoas também são um bocadinho, isso não interessa também, não sei o que. Claro. Interessa. São tudo inputs de custo ou de resultado que impactam. Em relação àquilo que o Kevin estava a falar, muitas vezes de aparecerem sugestões diferentes de formandos para o formador, isso tem tudo um bocadinho a ver com não só o conhecimento e a confiança que o próprio formador deve ter. E o que nós, muitas vezes aqui na Academia, também pretendemos desenvolver um bocadinho é que os formadores tenham a suficiente confiança, não só para abarcar um bocadinho mais, que não seja só aquela linha, e ao mesmo tempo possam ter, porque muitas vezes é preciso ter humildade, não é? Pá, eu não sei, claro. Eu vou procurar saber e depois trarei a resposta. Então agora lembro-me uma cena que aconteceu já há uns anos, com o formando, que estávamos a falar da assertividade. E para mim a base da assertividade é o respeito, não é? Que é pressuposto que eu posso dizer aquilo que quero dizer e depois também ouço aquilo que o outro quer dizer, não é só eu, não é? Isso é dos dois lados. Eu lembro que havia um formando que estava sempre ali, quase do contra, a questionar tudo o que era dito. E eu mantenho a minha atitude, que é de respeitar a perspectiva, portanto está tudo bem. E há uma altura que ele se irrita muito e percebe, isto é umas coisas que irritam os formandos. Que é, não, mas eu não quero que me dê razão, eu quero que discuta comigo. Depois parece-me que é isso que tu queres, mas isso eu não vou fazer. Mas é isso que eu não vou fazer. Ele começou-se a rir, já percebi que não tenho... Se tiveres uma perspectiva, colocas e está tudo bem, não tem que ser a minha, é a tua. Se queres aprender alguma coisa também podes. Mas era mesmo muita provocação porque ele queria discussão sim. Aquela cena, não é? Ter ali aquele momento. Bem. Ao mesmo tempo eu acho que uma coisa que fui aprendendo a fazer foi, porque estamos aqui a falar destas irritações, mas eu acho que hoje em dia a forma como olho para elas mudou. Ou seja, já é uma pessoa eu pelo menos já tento ver com
como é que eu me posso rir disto? Ou seja, quando vão chegar tarde e vão fazer isto tudo, se calhar até vou agarrar nisso e vou fazer, bem, este pessoal, quer dizer, não chega às vezes em quarto da bem, não sei o que mais. Ou quando chega aquela malta que diz, que também acontece muito, eu sou muito frontal. As pessoas Não dizem é com esse orzinho às vezes, não é? As pessoas não gostam de mim porque eu digo o que tenho para dizer. O que eu tenho para dizer, digo. Acabou. Exato, Pronto, é mais isto era uma assim. coisa que no início me irritava, agora já só acho piada. E digo, sim senhora, e gosto muito. Há uma diferença entre ser frontal e brutal, etc. Exatamente. Pronto. Mas acho que esse processo também mostra um bocadinho aquilo que é o crescimento dos nossos formadores, e neste caso o meu, no sentido de aquilo que me irrita agora, se calhar já não irrita. É tipo, ok, eu rio e trabalhamos com isso. Que acho que é sinónimo, e acho que toda a gente na academia faz isso, que acho que é uma prova de crescimento a nível da forma como lidas com as pessoas que tens à frente. Sim. Eu já agora acrescentava aqui uma outra questão que é, por vezes acontece na formação, o formador estar a dar, e todos nós temos os nossos valores e temos aquele conjunto de coisas que para nós são importantes e que são pilares. E de repente haver um formando que começa a tocar ali numa coisa que para nós é importante e que mexe connosco. E é verdadeiramente fundamental ter a capacidade aí nessa altura de, espera aí, eu não vou comprar esta guerra. Porque caso contrário, e eu já vi acontecer isto, uma formação que estava a correr fantasticamente bem, de repente o formador deixa-se levar ali pela emoção daquilo que está a ser trazido e de repente começa a inquinar um bocadinho a parte da formação. Só porque não teve a capacidade de se controlar, de gerir emocionalmente. Não é? Sim. Isso às vezes pode irritar também um bocadinho. Não só a pessoa que está ali, como depois todos os outros que estão. Ou até aquela formação que tu até pagas um valor significativo porque queres aprender com aquela pessoa, queres ouvir aquela pessoa e apanhas um grupo que tem lá um formando que acha que tem que ser o formador. Não sei se sabes acontecer isto. E monopoliza e quer-se lá entregar e entregar. Ai, calma, estás ali para aprender com aquela pessoa. Eu queria ouvir aquela pessoa. E o formador, como respeita, não é? Dá ali aquele espaço e tal. E se não agarrar aquilo. Pá, eu confesso que tenho de trabalhar em mim. Isso não dá. Para mim não dá. Sim. Não dá. E assim que intervalo da manhã, eu tenho que ir dizer alguma coisa ao formando ou ao formador. Tipo, e vem no sentido de respeito, mas lá está, é tal coisa. Imagina, se tu pagas 1.200 euros por uma formação com o Zé Manel, tu queres ver o Zé Manel? Exato. Pá, desculpa lá. É ele que é peço o meu desculpa formador. a todos os Fernandes e pessoas que lá estejam, mas eu quero ouvir aquela pessoa. Tipo, investir para aqui. Claro, há valor no grupo e há valor em receber as perspectivas todas, sem dúvida Com nenhuma. equilíbrio. Com equilíbrio. Com equilíbrio. E o equilíbrio naquele contexto é 80-20, não é Por acaso é 50-50. giro. Uma das coisas que eu aprendi, muitas coisas, mas esta frase ficou, esta pergunta, porque as perguntas são importantes para mim, ficou-me que eu estava num grupo, eu posso dizer, foi quando fiz o meu participar de PNL, com a Chicken Gap, Miguel Ferreira, obrigada, e havia coisas que estavam a me incomodar ali. E houve uma altura que apanhei ali uma pausa e conversei um bocadinho com ele, e disse, pá, e se agarrasse assim um bocadinho mais a grupo, tipo assim, para a coisa. E ele disse, mas porquê que isso é importante, do género, não é? E eu disse-lhe, pá, eu gosto de estar mais concentrado, eu gosto de aprender, queria conseguir ter... Enfim, lá disse aquilo que achava que tinha para dizer. E no fim daquilo tudo que eu disse, diz-me ele assim, e o que é que isso diz de ti? E eu, calma, enche e vai pensar. E esta pergunta é uma pergunta que às vezes eu faço a mim própria, ficou aqui como uma âncora às vezes, em algum contexto. Quando começo a ter assim umas emoções que me despertam aqui um bocadinho mais, aquilo que eu faço é, o que é que isto está a dizer de mim? Agora vá, regula aí e vê o que é que realmente queres fazer ou não queres fazer. Pronto. Principalmente porque são as tuas emoções. Certo. Olha, o que é melhor ou pior, abordem como quiserem, um formando sabichão ou um formador monocórdico? O que é? 100%. Só essas duas opções. 100%. Sim. De fogo. Sinto-me um bocadinho no programa, não posso dizer a palavra, mas no programa que o Bruno Nogueira tinha com o Filipe Melo e com o Nuno Marco, que é uma Nespra no rabo. Ok. Sinto-me um bocadinho nesse programa aí com essa. Pois. Um formador monocórdico num tema muito interessante.
Sim, Pronto. tinha de acrescentar essa Pronto. parte, não Tinha que é? ter pelo menos o teu amigo entender. Ok, Sim, então. mas tendo a concordar, acho que sim. Acho que os ganhos de um lado são 1% a 0,5% maiores do que no outro. Eu diria, então, eu iria pelo formador O monocorde. que é que escolhes? Epá, se o formador for bom, eu vou pelo formando sabichão, porque o formador põe no sítio, digo eu. Se não, epá, eu também vou pelo monocórdico, apesar de que, pronto, é um Ok, e desafio. agora pegando nisto tudo, são coisas que irritam de um lado e do outro, porque Uhum. às vezes cada parte tem a parte de pensar só naquilo que irrita a si. A questão é como é que um bom formador consegue pegar nas irritações que possam estar presentes e transformar para elevar até ainda assim o padrão daquela formação. Eu acho que no fundo acho que primeiro tem que conseguir ter a empatia pelo grupo que está ali. Ou seja, acho que isso é a primeira fase para tu poderes sequer pegar naquilo. E depois também era um bocadinho aquilo que o João estava a dizer, acho que é confiança, acho que tens de sentir à vontade o suficiente no tema que estás a fazer, na posição que tens, para pegares naquilo e fazeres e trazer e criares e gerares conteúdo que vai trazer valor ao grupo com base nisso. Ou seja, eu acho que tendo empatia, tendo a confiança, opa, e claro, depois é os pequenos sinais que vais dando ao longo da formação de conexão com o grupo, as pequenas coisas que vais dizendo, os pequenos exemplos que vais usando, acho que isso depois é a forma de transformares aquilo, estes desafios vai em oportunidades. Eu diria que era esta forma. Eu às vezes acho que é importante o formador validar a irritação. Uhum. E eu até me lembro de algumas formações que fizemos juntos, e tenho aqui bem o som do João dizer assim: irrita, não irrita? E a pessoa fica contente, estás-me a perceber? É que irrita mesmo. E a partir desse momento há aqui um colo à emoção. Ok, agora o que é que vamos fazer com isso? O que é que podemos transformar? Porque esta parte de sinalizar até. Ou então temos muita pressa da pessoa sair dessa emoção e nem queríamos rapor, nem percebemos, ok, estás a sentir isto. Mas é mesmo, irrita, não irrita? Yeah. Ok, alguém que me compreende, irrita realmente. E depois então a partir daí fazer algum caminho. Eu acho que o grande desafio é o formador, enquanto pessoa, trabalhar muito na sua liderança pessoal. Porque quando há esta circunstância, é importante que o formador seja líder. E o ser líder pode ser perfeitamente. Tem vários caminhos, não é? É escolher aquele caminho que mostra aos formandos que, ok, ele está no controle e nós estamos aqui, estamos bem entregues e estamos a navegar bem. Porque, caso contrário, se perde um bocadinho ali a liderança, as coisas começam a descambar e depois vão para um sítio onde às vezes não é muito positivo. Eu acho que, ou seja, duas coisas diferentes. As irritações para ti como formador, acho que é teres o trabalho de reenquadrares, e isso é por prática e por aceitação, etc. Tipo, ok, esta pessoa tem este tico que me irrita. Ok, tudo bem, aqui tem que aceitar, não é? E se calhar até posso brincar com isso e, ok, como estava a falar há um bocadinho, transformar numa coisa de comédia, agarrar em conteúdo, etc. Acho que irritações de formandos para com eles próprios ou uma coisa assim do género, acho que o colinho é muito bom em algumas coisas, do irrita não irrita, e acho que noutros é teres a capacidade, lá está a falta outra vez na questão da confiança, da liderança, de se o Kevin tem uma postura na formação que irrita a Margarida, aquilo que eu tenho que fazer como formador é, não pode ser só o Kevin, olha, agora desculpa lá porque estás a irritar a Margarida. Não, tem que ter este equilíbrio de deixar o Kevin ir, a seguir validar aqui e ir deixando que toda a gente tenha o espaço para sentir e para ser como quer ser. E acho que é a forma de tu reenquadrares isso. Ok, boa. Mais uma pergunta, estamos quase a terminar o podcast de hoje. O que é que são coisas a mais numa sala de formação? O que é que não pode faltar? Agora, do ponto de vista até do ambiente que se propicia fisicamente. O que é que são coisas a mais e o que não pode faltar? Eu, para mim, acho que uma das coisas que não pode faltar é a construção dos estímulos, de vários tipos de estímulos. Uma boa música, o PowerPoint não é preciso ser muito elaborado, mas que seja apelativo, é uma das coisas que para mim é importante. Epá, a temperatura da sala, pronto, é uma das coisas que também
E estamos no verão, não é? Que influencia bastante, porque diminui logo a concentração, a capacidade das pessoas poderem concentrar-se. E Eu ainda adicionava aí luz natural. Acho que é fixe ter janelas e ter Ok. luz a entrar. Acho que parece que o espaço fica um bocadinho mais amplo e mais aberto e que, pá, de certa forma não estamos ali isolados, estamos conectados com mais coisas. Acho que isso também é importante. Agora fizeste lembrar uma cena. Desculpem. Um dia eu estava a fazer uma formação numa empresa. E eles têm uma sala muito boa, não tem luz natural, é toda fechada. Mobiliário, decoração, não sei o quê. Uma sala toda XPTO e como aquilo é coaching para um determinado segmento, a sala foi utilizada. Na terceira sessão para aí eu pergunto se há alguma sugestão queiram deixar, para termos aqui vários, que foi um programa de alguns meses. E então a sugestão era que havia de ser uma sala que tivesse luz natural. E uma das pessoas ofereceu-se, que é a pessoa normalmente que geria a parte da sala, tá, ok, vou ver se consigo fazer alguma coisa que melhore. Na sessão seguinte, no mês seguinte, fomos para uma sala com luz natural. E a malta chega e diz: desculpem, estas cadeiras, não sei. Exato. E a moça olhou para mim e eu disse: às vezes é um desafio, às vezes é um desafio. Então eu no final antecipei-me ao desafio dela e perguntei: ok, temos aqui duas boas salas, qual é a vossa escolha? É a cadeira ou é a luz natural? É a luz natural. E ela ficou contente, tinham que pegar, mas a sala realmente foi um upgrade na luz, na vida ouvir o ar. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu vou ser muito sucinto. Eu lembro-me de que há uns tempos estar a ver, já não lembro onde é que foi, mas era uma entrevista com uma das pessoas responsáveis por desenhar os cenários do Cirque du Soleil. E basicamente a ideia era quando tu vais a um espetáculo do Cirque du Soleil, tudo o que lá está tem um propósito específico no espetáculo. Há coisas que são óbvias, há coisas que não são óbvias até um determinado momento. Ok. Pronto, eu acho que basicamente não existem Ok. coisas a mais ou menos da formação. Como formador, garantis que tudo o que lá está tem um propósito. E a partir daí, se for uma sala atolada de coisas, se cada uma delas tiver um propósito, está certo. Se for uma sala sem nada, só com uma cadeira, se tiver um essa cadeira tiver um propósito. propósito, está certo. Mas então aí podemos dizer, pergunto, de facto, planear e pensar o próprio 100%. ambiente vai determinar também. é fundamental. Certo, É ok. logo uma parte do, deixa-me passar a expressão, do condicionamento. Sim. Não é passar a expressão, é mesmo. É o condicionamento. É engraçado. E é giro porque eu estou-me a lembrar do Padre Carlos Jorge, que esteve em Alcobaça durante uns anos, e quando preparávamos uma sala, o rigor dele, por exemplo, em relação às cadeiras. E é giro que tu chegas, não te percebes desse pormenor, mas se elas estiverem desalinhadas, vais-te a perceber. E vais achar que aquela cadeira está torta, não é? E às vezes é isto, é o preparar para que Tudo pareça sim, tal como sim, deve tudo parecer. muito natural. Ok, olha, eu tenho uma pergunta final. E a minha pergunta é a pergunta desafio. É Ok. por IA ou esta? Não, ela não fez assim, por acaso perguntei assim uma pergunta, mas não fez assim nada muito especial. E eu tenho um desafio, que é ver se conseguimos mais ou menos durante 1 minuto estarmos à conversa só com perguntas. Pode ser? Quem quer começar? Ok. Ok, não Parece-me é bem. pergunta. Não, mas era para ser eu a começar? Não é que já houve aqui 3 perguntas. Olha, és um querido. Querem começar outra vez? Por mim, preparados? Eu por mim, foi ponto ou foi vírgula? Foi vírgula, não viste? ok. Por mim, vírgula, Ok, preparados? ok, ok, Atenção. Quem é que daqui então está preparado? Quem é que acham que vai ser o primeiro a falhar? Quem é que vai ser o último a conseguir? Acham que isto pode ter interesse, fazer perguntas? Onde é que eu teria a cabeça para aceitar este desafio? Será que isto é uma forma mais prática de conversar? Será que isto é um exemplo daquilo que acontece quando nós agarramos numa coisa que é boa e expandimos demasiado? Pronto, eu dou por terminado Acho que sim. o tempo de perguntas, mas deixamos aqui esta sugestão, que as perguntas façam a preparação, não é? A gestão emocional, uma vez que falámos aqui das irritações também, a liderança que tu falavas, Joana, muito bem, da parte do formador, e depois a questão das perguntas, porque as pessoas gostam de falar, porque as pessoas, se calhar pode ser preciso refletirem também um pouco, não é? Dar-lhes espaço para elas pensarem,
porque até és bem familiar com o método da Socratic Experience, tem a ver também um bocadinho com isto, não é? Das perguntas, da Sim, reflexão. Queres deixar assim, isto vai mesmo assim em cima do joelho, queres deixar assim uma boa pergunta no ar? Já que em agosto não vamos O que é ter... que isso diz de ti? Está ótimo. O que é que isso diz de ti, o que é que né? isso Essa é diz de ti? fortíssima. Queres deixar uma pergunta também? Não, eu gosto muito desta. Eu acho que esta faz mesmo sentido porque acho que resume a cena toda. E acho que no limite, tipo, isto é a base. Quando tu descobrires, pelo menos, a direção da resposta para essa pergunta, acho que aí já fica mais fácil dar resposta às outras. Ok, boa, obrigada, Kevin. João. Eu vou ser mais prático. Já subscreveste o canal e clicaste no gosto? Isto realmente, há quem saiba o Há que quem ele faz. perceba disto, há quem perceba disto. Olhem, a minha pergunta é se já decidiste o que é que realmente queres. E é com esta pergunta que terminamos este podcast. Desejamos continuação de um bom verão. Só dizer que em agosto e em setembro ainda faltam 2, creio eu, workshops da Academia do Sim, e além de aprenderes sobre literacia financeira e sobre relacionamentos, vais ainda poder ajudar a causa da inclusão. Portanto, todo o valor que estamos a receber destes workshops vai direitinho para a Associação Solidariedade Sublime. Portanto, mais uma razão para um extra, uma razão forte para aderir aos workshops de verão. Obrigada, equipa. Cá estaremos de regresso, se calhar agora só para outubro, em princípio, porque em setembro é possível que tenhamos um episódio especial, como tivemos em junho, com o Gonçalves. Acompanhem, está bem? E é isso, o João disse que fez a pergunta certa. Sigam o canal, façam perguntas, comentem. Muito obrigada. Divirtam-se. Obrigada a vocês, obrigada. Tchau. Podcast Academia do Sim.